últimos 2 séculos, o Brasil recebeu imigrantes das mais diversas procedências. Italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e libaneses, judeus de várias partes do mundo, além de outras nacionalidades, vieram se juntar a portugueses, africanos e índios na formação dos brasileiros. O que motivou essas ondas migratórias foi o desejo de uma vida melhor. Muitos sonhavam em fazer América, fazer fortuna no Brasil. Meu nome é Eduardo Gianetti, eu sou professor universitário, escritor, e eu vou estar acompanhando vocês nesta incursão pela história da formação da identidade brasileira. Neste programa vamos tratar de 2 assuntos. Vamos mostrar primeiro como os imigrantes chegaram e se adaptaram à vida brasileira e depois vamos tratar de um fenômeno central na formação dos brasileiros, a mestiçagem. O Brasil é um país de mestiços. Esta é a marca singular e distintiva da nossa formação e da nossa identidade. A saga dos imigrantes no Brasil começava geralmente no Porto de Santos ou do Rio de Janeiro, de onde eram levados de trem para os locais de registro e recrutamento. A partir daí, eram conduzidos para as fazendas. Começava então a dura vida desses trabalhadores rurais que teriam pela frente um senhor de terras acostumado ainda com o regime de escravidão. As primeiras migrações eram dirigidas, ou seja, patrocinadas pelo Estado brasileiro. Essa migração procurava atrair europeus e asiáticos, oferecendo lotes de terra e trabalho na agricultura. Na época da abolição, a população brasileira era formada na sua maioria por índios e negros. No entanto, não foram distribuídas terras para os ex-escravos e seus descendentes, e poucos se empregavam negros nas fazendas após a abolição. Existia a intenção das elites e do Estado brasileiro de promover, com as imigrações europeias e asiáticas, o branqueamento do povo no Brasil. Em 1824, no extremo sul do país, chegam os primeiros alemães. Eles se instalam no interior, onde a duras penas começam a desenvolver atividades agrícolas, construir suas casas, escolas e vilas. Até hoje podemos encontrar a marca da arquitetura alemã pelas cidades do sul. Nas comunidades agrícolas, ainda sobrevivem costumes, hábitos e dialetos quase extintos na Alemanha. Nós hoje, quando vamos ao interior do nosso estado, nós temos cidades que, vamos dizer, que você tem momentos que você parece que está no interior da Europa, com flores nos balcões, cortinas, você tem coros de crianças cantando em alemão, com todas as tradições, os festejos, o Oktoberfest, com a festa da cerveja, etc. Quer dizer, a influência cultural dessa imigração é fortíssima. O alemão que tem no Rio Grande do Sul não se fabrica mais na Alemanha, certo? Brincando um pouco sobre esse tema, tá certo? Mas realmente eu acho que isso provavelmente existe, porque as mudanças econômicas e políticas na Europa foram muito grandes, tá certo? E nosso processo de mudanças aqui é um pouco mais lento. 50 anos mais tarde, chegam os primeiros italianos. Como os alemães, os italianos têm que enfrentar uma realidade muito adversa. Eles se estabelecem em pequenas propriedades agrícolas, constroem suas casas e as primeiras vilas. E eles vieram aqui para desbravar mesmo, para derrubar matas, e as condições eram péssimas porque casas não tinha nada, era mato e mato. Moravam embaixo de plantas, os primeiros, pelo menos o que se ouve falar. E
a coisa é tão recente, fazem 130 anos que eles vieram para cá. Então a dificuldade dos bisavós, dos avós, dos meus pais, e ainda continua, né? Claro que hoje bem mais, tudo mais acessível, tem cidades aqui perto e tal, mas tudo foi difícil, tudo foi difícil. A produção de frutas, o cultivo da uva e a fabricação artesanal de vinho se estabelecem como algumas das principais atividades da região. No início era com mula, tinha que tratar as mulas para ir lavrar com o arado, que puxava a mula, né? Por exemplo aqui no Paraná. É tudo difícil, era muito difícil mesmo. Mas a gente se acostumou. Mas aí começamos a vida, fomos indo, graças a Deus. Hoje eu trabalho mais na agricultura, nas fareiras, essas coisas aí, plantação. Os filhos, então, eu dei a cantina para eles. Apareceu o pai, então se dividimos entre irmãos, demos uma cantina para eles. Os italianos, originariamente expulsos do norte da Itália por causa da falta de terras, legaram aos seus descendentes hábitos e tradições de uma Itália que já não mais existe, como o jogo da mora ou mesmo o dialeto vêneto. Fora il carro che le volte fa il punto, chiama questo che l'altro cata ingrassato che dà una ridadetta per sopra perché che gassa graffia. Os meus irmãos cantavam na roça, era normal, em festas aqui da comunidade, em igreja. É um costume, é uma tradição dos italianos, né? Cantar. Cada voz tem um soprano, tem um contralto, tem um baixo, tem um barítono e eu sou tenor. Nós éramos em 10 e todos entre eles falavam italiano. E eu que sou o último, eu falo português. Apesar que fui meio mal, mas eu falo só português. Que bella cosa una giornata e sole. Manna tu sole, più bello in me. O sole mio, stai fronte a te. O sole mio, stai fronte. Se no sul do país os imigrantes mantiveram uma cultura rural e isolada, no estado de São Paulo, mais ao norte, as marcas da imigração italiana se disseminaram pelo mundo urbano, alcançando boa parte da população brasileira. Durante os 2 últimos séculos, o estado de São Paulo recebeu perto de 2 milhões de italianos. No início, a maioria vai trabalhar nas lavouras de café, mas com o tempo se transferem para cidades, onde iniciam novas atividades. Estima-se que o Brasil tem a maior população de descendentes de italianos fora da Itália. Eles somam hoje 25 milhões de brasileiros. Desde que acabou a guerra, a situação lá era muito crítica. Eu já tive aqui no Brasil meu tio e também o meu falecido pai. Vieram muito antes que eu. E o meu sonho, quando estava crescendo, aí pensava sempre de vir um dia aqui a achar ele, a visitar ele aqui no Brasil, para me fazer uma nova vida.
porque com a Grande Guerra a Itália ficou completamente destruída. Eu me fiz a vida, tudo aquilo que desejei da minha vida eu tenho realizado nessa magnífica terra. E graças a Deus formei a minha família, estou muito contente de jamais sair dessa terra aqui. Nem para a minha terra onde nasci fui tantas vezes, mas não consegui me acostumar. Eu quero ficar aqui o resto da vida, com toda a minha família, crescer mais e ainda crescer mais. Que a liberdade que temos aqui, o futuro acho que é bem maior que aqui na Itália, ainda não obstante tudo. Do outro lado do mundo vieram os japoneses. Como os italianos, eles foram inicialmente recrutados para o trabalho na lavoura do café, mas aos poucos foram se tornando proprietários de terra e mais tarde passaram a viver nas cidades. São Paulo é hoje a maior cidade japonesa fora do Japão. Os japoneses no Brasil reconstituíram de forma meticulosa alguns ambientes da sua cultura. Este templo budista poderia perfeitamente estar em Kyoto ou Nagoya, mas não está. Nós estamos em Itapecerica da Serra, na periferia de São Paulo. São Paulo, por exemplo, 1891, 95, 96, 97, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, recebeu a cada um desses anos mais de 100 mil imigrantes. Só a comunidade japonesa vinda da província de Okinawa, que é a maior imigração japonesa que existe aqui em São Paulo, nós temos mais de 120 mil descendentes e okinawanos morando aqui em São Paulo. No caso dos imigrantes japoneses, os primeiros imigrantes, em sua grande maioria, eram jovens, nem sempre agricultores, e nos anos 20 e 30 também começam a vir muito imigrante do meio urbano. O imigrante teve uma ascensão social muito mais rápida, porque ele foi trabalhar na fazenda de café, mas logo em seguida ele conseguia comprar terras, porque o Brasil tinha interesse na colonização. Então existiam terras a serem leiloadas ou vendidas e existiam companhias de colonização. Eu nasci numa fazenda de propriedade de japoneses, então até os 5 anos praticamente só falávamos em japonês, porque não só em casa, mas meus amigos também eram todos de origem japonesa. Nós aqui, filhos principalmente de imigrantes, nós, por exemplo, eu falo um japonês que não existe mais nem no Japão. Às vezes eu encontro com professores do Japão, ou mesmo imigrantes japoneses, ou pessoas que vêm, turistas, e que conversam comigo em japonês, e eles sentem alguma dificuldade, porque existem expressões japonesas que eu utilizo e que não se utiliza mais no Japão. Agora, quando a gente vai para o meio urbano, você começa a conviver com outras populações que não só da sua comunidade. Esse perfil do imigrante que veio para cá, geralmente ele veio por problema econômico no seu país de origem. Que a imigração geralmente acontece por problema econômico, religioso ou político. Mas a grande maioria que veio para o Brasil foi por problema econômico no seu país de origem. Então, essa garra de trabalhar para vencer, eu acho que nós, filhos e netos de imigrantes, ainda herdamos isso. A influência da cultura japonesa na formação do grande caldo da cultura brasileira se manifesta, a meu ver, por vários canais. Alguns mais sólidos e mais, digamos, perenes, e outros mais circunstanciais, mais ocasionais. Como, por exemplo, a questão da influência da comida japonesa no cardápio brasileiro. Hoje, a gente vê em restaurantes japoneses aquilo que 10 anos atrás seria inimaginável. A gente vai a um restaurante japonês tarde, depois das 9 horas, porque os japoneses comem mais cedo. Então, nos restaurantes, a gente vê os japoneses até 8h30, 9 horas, depois os brasileiros, os não japoneses. Então, depois das 9 horas, o restaurante cheio, praticamente sem
japoneses nas mesas e todos eles comendo de hashi, com palitinho. Além das imigrações patrocinadas pelo Estado, o Brasil recebeu imigrantes que buscavam uma terra livre das guerras, da falta de oportunidades e da opressão política ou religiosa. Diversos povos árabes e judeus vieram se juntar a este caldeirão de raças e nacionalidades que é o povo brasileiro. Da Turquia, da Síria e principalmente do Líbano, vieram os árabes, em diversas ondas de imigração. Desde o século XIX, espalharam-se por todo o país, trabalhando em geral nas cidades brasileiras como comerciantes. A população de libaneses e seus descendentes no Brasil é hoje maior do que a do próprio Líbano. E já estou vivendo no Brasil mais do que de Líbano. Então já fiquei, segunda pátria nossa aqui. Amo o Brasil do mesmo jeito de Líbano. Não tem diferença. No começo foi duro, sofri, não sabia falar, não entendia, mas depois, quando acostumei a aprender a língua, não ficou nada difícil para mim. No começo, um pouco difícil, mas com o tempo você começa a se adaptar, porque o povo recebe bem, você é bem aceito aqui, e de um lado. De outro lado, como aqui tem também muitos libaneses que a imigração já tem 130, 150 anos, aí isso vai facilitando mais e você tem também seu ambiente dentro desse mundo maior. Meus amigos acham que de vez em quando andam em alguma rua no Brasil, acham que está no Líbano mesmo, porque a facilidade de brasileiro também se adaptar com o estrangeiro, e misturar isso deixa o estrangeiro sentir cada vez que está no país dele. Sobre a presença judaica no país, de acordo com os historiadores, a presença judaica no país começou na época colonial. Ou seja, cristãos novos que vieram para cá escondendo o seu judaísmo. Em Recife, no estado de Pernambuco, os judeus fundaram 2 sinagogas. A mais conhecida, Sur Yisrael, em hebraico. Uma sinagoga que ainda existe. Aqui no Brasil existe um pluralismo que funciona. Um respeito pelas diferenças étnicas e culturais. O respeito pelas diferenças é algo que o judeu respira no próprio ar. E a brasilidade significa viver de acordo com suas próprias tradições, valores culturais e religiosos, sem perder visão da sociedade como um todo.
que a bagagem que nós recebemos dos pais, ela é muito diferente da bagagem que a gente recebe do país onde a gente nasceu. Então, apesar de eu carregar essas culturas comigo, e respeitar elas e dar valor para elas, acho que eu dou mais importância para a minha cultura como brasileiro. Então, por exemplo, eu gosto muito da música brasileira, eu gosto de samba, eu jogo capoeira. E eu procuro passar para os meus alunos sempre como ser um bom cidadão brasileiro e usar tudo que a gente aprende no judaísmo, na Torá, para o bem do nosso país. Usar a alegria de ser brasileiro, o humor de ser brasileiro, para ter um judaísmo alegre e usar tudo que eu aprendo no judaísmo para ser um bom cidadão brasileiro dentro da comunidade judaica e também na comunidade brasileira em geral. A pluralidade étnica e cultural que sempre caracterizou a vida brasileira permitiu que os valores, hábitos e costumes dos imigrantes se fundissem à nossa cultura e contribuíssem ainda mais para o seu enriquecimento. O termo brasileiro se tornou quase sinônimo de mestiço. Nós somos libaneses de natureza, mas vivemos no Brasil. A gente ama do mesmo jeito. A segunda não tem. Como dizem em árabe, este aqui um olho, esse outro. Hoje, até o japonês já deixou de ser japonês no Brasil. O alemão também quase deixou de ser alemão. Então, estamos num caminho, somos defensores de uma cultura brasileira independente e firme. O povo brasileiro é fruto da fusão biológica e cultural dos europeus com os índios e os africanos. O Brasil não poderia ter se tornado uma nação tipicamente europeia, indígena ou mesmo africana. O encontro dessas raças e culturas tão distintas marcará para sempre os brasileiros com a abertura para o diferente e com a disponibilidade para a comunicação e a troca. O brasileiro é fundamentalmente um povo mestiço. A história da miscigenação no Brasil começa com a chegada dos primeiros aventureiros europeus, os portugueses. Os índios brasileiros tinham uma tradição peculiar. Para se unirem a outros povos por laços de parentesco, eles ofereciam em casamento uma jovem índia ao homem estrangeiro. Os europeus se valeram ao máximo dessa forma de obter aliados no território desconhecido. Foi assim que se deram os primeiros passos da miscigenação entre nós. Mais tarde, começou a miscigenação entre homens portugueses e mulheres africanas escravas. No Brasil, a colonização foi um fenômeno estatal, promovido pelo Estado português e empreendida basicamente por homens sem família. A união entre brancos e índias ou negras nem sempre aconteceu de forma pacífica e cordata. Ela às vezes era resultado de uma violência ou de uma imposição do senhor branco, dono da terra. Desse modo, os mestiços constituíram a base na qual se assentaria a colonização. No final do século XIX, o Brasil vai ser apontado pelos estudiosos como um caso único e singular de miscigenação racial. Portugal não tinha muita gente para mandar para cá. Então, esse hibridismo português, esse encontro, essa busca da mulher nativa, né, por parte dos portugueses, tem a ver também com necessidades demográficas, com uma razão prática. A mestiçagem brasileira é a grande riqueza do Brasil, na minha opinião. Porque eu, português, os portugueses também são, à sua maneira, mestiços. E eu, antes de falar dos brasileiros, deixe-me dizer duas palavras dos portugueses. No espaço que é hoje Portugal, e que é nosso, com fronteiras definitivas há cerca de 800 anos, viveram romanos, germanos, outros povos do norte, árabes. Durante cerca de mais de 1000 anos, o espaço que é hoje Portugal foi ocupado por esta enorme mistura de povos. Mistura que se foi misturando. Então, esses portugueses que estavam acostumados a ver que a civilização não dependia da cor da pele, porque eles tinham sido colonizados por uma civilização de cor escura, se misturaram no Brasil e não ficaram presos, não tiveram a ideia da superioridade cultural.
É claro que, como colonizadores, eles oprimiram. É claro que, como colonizadores, eles fizeram coisas que seriam abomináveis do ponto de vista moderno. Mas se você se situar do ponto de vista da época, né, os portugueses se deixaram influenciar pelas populações nativas com muito mais simpatia, tiveram muito mais abertura para o diálogo com essas culturas que eles dominaram do que as outras sociedades ocidentais que tinham um cânone colonizador que era muito forte no sentido de não misturar, no sentido de controlar a sociedade colonizada, né, de uma maneira muito mais rígida. A maioria da população brasileira é formada de mestiços. Este é um termo genérico que designa pessoas que têm ascendentes de mais de um grupo étnico. Os primeiros mestiços brasileiros eram resultado do cruzamento de brancos com índios e chamados de mamelucos. Em seguida, tivemos os descendentes de brancos com negros, denominados de mulatos. Já os filhos de índios com negros eram chamados de cafusos. A partir daí, vieram os cruzamentos de mamelucos com brancos, de mulatos com índios e de cafusos com negros. Todas as combinações possíveis e imagináveis. Surge assim uma quantidade infinita de variações, o que provoca uma dificuldade de muitos brasileiros em determinar a própria cor. A esse respeito surgiu um dado interessante. Numa pesquisa sobre os domicílios brasileiros, foi solicitado às pessoas que definissem a cor de sua própria pele. O resultado foi surpreendente. Mais de 100 classificações diferentes foram registradas, formando uma verdadeira aquarela do Brasil. Nomes como lilás, bronze, turva, regular e sapecada, além de expressões como cor de burro quando foge, foram usadas pelos brasileiros para definir a cor de sua pele. Bom, se alguém perguntasse para você qual a cor da sua pele, o que você responderia? Amarela, né? Eu acho que eu sou branca. Eu acho que eu sou branca, mas nos olhos do povo eu sou negra. Cor parda, mas me considero negro. E um cidadão brasileiro, independente de... Eu acho que sou cafuso, né? Disseram que eu sou cafuso. Eu diria morena. Morena. Morena clara. Tem gente que tem aquela coisa de parda, não sei o quê, entendeu? Eu não, negro. Nunca. É branco. Sou um pouco morena por causa do sol. Você me documento sempre coloca parda. Ou parda. Mas eu me considero negro. Eu também. Considero negro. Branca. Branca, entrou cafuso também, é uma confusão tremenda. A maioria pergunta se eu sou mestiça, tenho parente japonês, né? Mas que eu saiba, não. Até mesmo a santa padroeira dos católicos brasileiros é mestiça. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi resgatada por um pescador em Rio Caudanoso e a ela são atribuídos vários milagres. Não é fácil determinar a cor da imagem. Ela é em terracota, então não é uma cor clara. Ao mesmo tempo, certamente o fato de ter ficado mergulhada no rio, né, certamente isso enegreceu um pouco mais. E depois temos a impressão de que também as velas que eram acendidas em torno da pequenina imagem, que ainda não tinha manto, não tinha nada, foram enegrecendo cada vez mais a cor da imagem de Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora constitui, assim, uma identidade para nós católicos brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste. Na caminhada, aquele que é verdade e é vida, que presente do seu marido. Abandonar as influências dessa mistura. O barroco brasileiro é a primeira importante expressão artística mestiça. De origem europeia, o barroco no Brasil vai adquirir um estilo próprio. Ele é produzido a partir das habilidosas mãos dos artesãos brasileiros. O representante máximo dessa escola artística e o responsável pela alma do nosso barroco é o escultor Aleijadinho, filho de uma escrava africana com um português. O legado artístico resultante desse barroco mestiço é uma das grandes heranças da cultura brasileira. Você reconhece que é barroco, mas já tem
alguma coisa mais de pastel, uma coisa menos agressiva, mais mineira, que é uma região do Brasil que é ondulada. A ondulação do nosso barroco, do grande Aleijadinho, que é o grande escultor barroco. Você vê que é barroco, mas esse barroco foi recriado com as formas dali, uma coisa nossa, que misturou, né? No altar da Umbanda, uma religião mestiça, santos católicos dividem o mesmo espaço com deuses indígenas e africanos. Proibidos de reverenciar seus deuses africanos, os escravos associaram cada divindade africana a um santo católico. Por exemplo, Iemanjá, a deusa africana do amor e do mar, é representada como as várias invocações de Nossas Senhoras, protetoras dos pescadores. Com isso, os negros fizeram com que suas práticas fossem toleradas pelos portugueses católicos. Isto representa o sincretismo religioso. Sobre a base de diferentes religiões africanas, se sobrepuseram elementos indígenas e católicos. Então, chamava Nossa Senhora da Conceição de Iemanjá, Nossa Senhora do Carmo de Oxum, Senhora das Águas Doces, Iemanjá das Águas Salgadas, Xangô, a Justiça da Pedreira. E assim foi dando o nome São João Batista, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, o Anibã, que é um soldado, o Deus do ferro, do metal, e Orixalá, apaziguar, Jesus ainda vivo, Nosso Senhor do Bonfim, e aí foi se encaixando o Orixá com o santo da Igreja Católica. O que aconteceu com o catolicismo brasileiro? O catolicismo brasileiro foi canibalizado em parte, ele foi adaptado, ele foi sincronizado, né? Há um sincretismo, há uma coordenação entre determinadas religiões africanas que foram preservadas no Brasil e que sobreviveram à escravidão no Brasil e os santos católicos. As religiões de Umbanda, populares brasileiras, são religiões abertas, do mesmo modo que o nosso sistema de relações raciais é aberto. Então, o que significa isso? Significa essa integração. Essa religião, ela foi reprimida, né? Mas ela não foi destruída, ela não foi abafada. Ela está aí. E hoje, curiosamente, ela conquistou as classes médias e é uma religião brasileira. Dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Outro exemplo de sincretismo cultural é o grupo dos moçambiqueiros. Este ritual religioso tem início com os escravos vindos da África. Nele se combinam religiosidade católica com dança e música de origem africana. O grupo dos moçambiqueiros comemora a festa de Nossa Senhora do Rosário com a coroação do rei do Congo e da rainha Zinga. É muito sim, que nem a igreja acha que a gente não é católico, e que a gente toca tambor, né? Aquelas dança de batuque. Mas nós somos católicos. Nós participamos 4 dias direto da igreja. Vamos ali dançar pra ela de pé descalço. Vamos viver até o dia que a Nossa Senhora nos chamar. O Carnaval é a maior festa popular brasileira. Esta festa de origem pagã foi incorporada ao calendário católico. No Brasil, escravos negros e índios se apropriaram do carnaval, transformando os dias de festa em explosões de liberdade anárquica e alegria. A partir de uma origem europeia, o carnaval absorveu ritmos, fantasias e danças africanos e indígenas. Todo mundo tem direito a fazer o seu carnaval. E como o carnaval é uma construção simbólica, é um retrato, né, maravilhoso dessa cultura
e uma expressão desse hibridismo sociocultural sobre o qual está montada a sociedade brasileira. Dependendo da região do país, podemos observar uma maior presença de elementos indígenas ou africanos. O carnaval na cidade de Salvador recebe cores, ritmos e indumentárias africanas. O desfile do grupo Filhos de Gandhi é um exemplo disso. Já na cidade de Recife, o lado indígena está presente. No desfile do maracatu rural, as fantasias lembram caciques indígenas, enquanto a percussão e a coroação dos reis e rainhas derivam de rituais africanos, incorporando ainda instrumentos de sopro e corda europeus. Uma das expressões da cultura mestiça no Brasil é a culinária. E o melhor exemplo disso é a feijoada, que nasceu nas senzalas e se tornou com o tempo o prato nacional dos brasileiros de todas as classes e regiões do país. O feijão e a farofa, feita de farinha de mandioca, são originárias dos índios das Américas. A carne de porco, a couve, o arroz e a laranja foram trazidos pelos portugueses. A concepção do conjunto e o jeito de preparar trazem a marca inconfundível da África. E para acompanhar tudo isso, temos uma bebida especial feita de aguardente de cana, limão, açúcar e gelo. É a insubstituível caipirinha. Quem ensinou a fazer feijoada foi minha mãe. Minha mãe foi que me ensinou a fazer feijoada, que é o prato predileto dela, era feijoada. Quem conhecia era o pobre, né? O pobre e o negro. Hoje todo mundo quer participar dessa cozinha, né? Os ingredientes da feijoada é feijão preto, carne seca, que é a carne de charque, pé de porco, tripa de porco, tudo de suíno, tudo de porco, né? Então, bacon, paio, a gente coloca na feijoada. E tempero verde. A feijoada é o prato tradicional do Brasil, do nosso Brasil, né? Até porque tem as cores do Brasil. Serve também com a laranja, que a laranja dentro é amarelinha, né? E o couve também, a gente serve, já está feito aqui o couve. Aí é quando dá a cor do Brasil, que é a cor mulata, aquela cor aconchegante, que é predileta, que todo mundo quer ter essa cor nossa, não é isso, não? Vamos comer feijoada? Onde tem feijoada, tem samba. É difícil imaginar o que possa ser mais expressivo do modo de ser brasileiro. O samba nasceu no Rio de Janeiro no início do século XX, quando a cidade ostentava ainda a posição de capital do país. Ele é o produto do diálogo entre diversos gêneros musicais com influências ibéricas e africanas. Os instrumentos de corda e pandeiro são de origem europeia, enquanto a percussão é de matriz africana. O samba jamais se fixou em um único formato. Ele deu origem a diversos tipos e gêneros, como samba enredo, samba canção e pagode. Além de ser o primeiro ritmo de expressão nacional, ele promove a autoestima do povo brasileiro. O Brasil será chamado o Reino do Samba. O samba, na linguagem escrita, ele é 2/4. É esse compasso que o nosso amigo mostrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, essa linguagem rítmica 2/4 é uma linguagem que, para se tocar samba, se não se tocar nessa linguagem, você não vai tocar nada. Como é que eu vou explicar o samba? De onde é que vem o samba? Para onde é que vai o samba? Vem da pele, passa pelo corpo, tendo o corpo como uma acústica que faz a ressonância, passando pela ponta da língua, usando a caixa, que é a mão, para fazer ressonância.
brasileiro é movido a isso, a emoção. E que mexe, espera mexer com o coração do mundo. A mestiçagem racial e cultural gerou um povo vibrante, em permanente invenção e reinvenção de si mesmo. O desafio para os brasileiros é claro: vencer a desigualdade social e a precariedade das condições de vida, mas sem perder a vitalidade cultural, a espontaneidade e essa exuberante alegria de viver. Aprimorar a forma da convivência, mas sem apagar o fogo dos afetos. Eis a utopia brasileira. Eu sou todo miscigenado, sou 100% miscigenação. Não sou negro, não sou branco, não sou puramente índio, sou todas essas coisas. Foi preciso o povo, os negros serem escravizados, os índios serem dizimados, né? E foi preciso muitas coisas até que o Brasil se entender como miscigenado. A música que eu faço é miscigenada, né? A roupa que eu visto é miscigenada, ela não é de uma só cultura, tem sempre uma coisa a dizer, tem sempre uma referência. Negros e brancos e índios e todos se fundem, porque a miscigenação nos deu essa potencialidade de descobrirmos e de saber que o homem miscigenado tem vários espíritos. Aí as pessoas falam, poxa, o Brasil é mágico, todo mundo é alegre. Isso é provocado pela miscigenação, não é jeitinho brasileiro, não é que o Brasil é diferente, é que os povos já estão juntos, né? Os povos estão todos liquidificados, né? Estão entre si untados pela obra e graça da natureza. O Brasil é mestiço. Essa miscigenação, esse hibridismo que aparece na pele, está na cabeça também. E eu acho que é mais importante que ele esteja na cabeça. Isso que nos leva, talvez, à necessidade, nem é necessidade porque é espontâneo, a aceitação do outro.